nós fazemos, amém, irmãos? E é isso, sobre isso que eu quero falar um pouco essa noite. O André já começou falando, o Rafael, o obreiro Rafael, ele pregou domingo passado, acerca de propósito também, ele falou acerca de respondendo ao propósito, e eu quero continuar essa noite falando mais um pouquinho acerca do propósito. Eu quero começar essa noite repetindo uma frase do jogador Neto. Acho que os irmãos se lembram, daquele incidente, daquela tragédia que aconteceu com os jogadores da Chapecoense, quando o avião caiu. Algumas pessoas, foram guardadas pelo Senhor, inclusive o Neto. Ele esteve agora na convenção da Adonep, no Rio de Janeiro, na qual o Ayrton pôde participar, pôde ouvir o testemunho dele pessoalmente. O Ayrton havia mandado um folder para mim, e quando eu li o folder, estava lá que o jogador Neto ia dar o testemunho dele, mas uma frase me marcou, irmãos. Ele disse uma frase assim, não espere o avião cair para você falar que você ama. Eu quero usar essa frase para falar para você essa noite. Não espere o avião cair para você responder o seu propósito. Não espere o avião cair para você compreender o seu propósito. Irmãos, nós precisamos compreender que existe um propósito por trás de todas as coisas. Talvez você tenha luta ainda para entender algumas coisas. É natural termos essas lutas, mas precisamos crescer. Nós podemos até ter lutas, mas não podemos permitir que essas lutas, que normalmente são setas que o diabo lança em nossa mente, em formas de pensamento, nós não podemos permitir que esses pensamentos se tornem reais, se tornem existenciais em nossas vidas. Então, essas lutas que nós temos, essas dificuldades que nós temos, muitas vezes em compreendermos que existe um propósito por trás de todas as coisas, elas não podem nos vencer. Podemos ter ali aqueles momentos de luta, mas chega um momento que você precisa compreender que há um propósito por trás de todas as coisas. Eu nem sabia, conversando com o Ayrton no início do culto, o Ayrton contou um pouquinho, acerca do testemunho dele, acerca do que foi a convenção, e o Ayrton falava que o próprio Neto, 2 anos antes, então, dessa tragédia, ele teve que fazer uma cirurgia e teve que colocar uma placa na coluna. E ele, jogador de futebol, ele mesmo se perguntando, qual o propósito disso, por quê que ele estava passando por isso. E não me pergunte por quê também, meu querido, e nem como, mas para surpresa, dos médicos, dos socorristas ali, e enfim, mas o motivo pelo qual o Neto não morreu também naquele dia, foi justamente por causa dessa placa que ele colocou na coluna. Então às vezes nós passamos por algumas coisas, e achamos que aquilo é um despropósito. Irmãos, nada nessa vida é um despropósito. Tudo que você passa, que você vive, por mais que não sejam bons, aparentemente aos nossos olhos, mas nós precisamos enxergar Deus por trás de todas as coisas, quer sejam boas ou quer sejam ruins. Temos que contemplar o Senhor, temos que entender que há um propósito por trás dessas coisas. A palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 8, Romanos 8, 28, Romanos 8, 28, a Bíblia diz: sabemos que todas as coisas, diga todas as coisas, não, diga com convicção, todas as coisas. Paulo diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula, daqueles que são chamados segundo o seu
propósito. Irmãos, todos nós fomos chamados segundo um propósito eterno. Mas eu percebo que muitos de nós temos vivido a nossa vida, muitas vezes baseados apenas em um propósito natural. Não conseguimos discernir. Somos vencidos, então, por esses pensamentos, por essas convicções fora da verdade. Essas convicções que nós temos fora dos princípios, das instruções da palavra de Deus. Às vezes convicções por experiências de vida. Convicções por circunstâncias que nos cercam, ou que todos os dias estão ali nos cercando. E aí então passamos a viver um propósito natural. Nos esquecemos que existe um propósito eterno. Existe algo além daquilo que muitas vezes o nosso olho natural pode enxergar. Isso é a fé. Romanos 11:1 diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam, e a convicção de fatos que se não veem. Isso é fé. Nem tudo vamos ver, nem tudo vamos ouvir, às vezes audível. Às vezes vão ser apenas impressões no nosso espírito. Às vezes vão ser apenas flashes de luz, de revelação, de entendimento acerca de algo. Nós não podemos, irmãos, às vezes ficarmos presos, como disse o André. Eu tenho certeza que Deus já ministrou, já falou no coração de muitos irmãos, acerca de responder ao chamado, de liderar a célula, ou de ser líder em treinamento, ou de fazer isso, de fazer aquilo, ou de se envolver com isso, ou de se envolver com aquilo. Eu tenho certeza que muitos de nós já tivemos experiências marcantes com o Espírito Santo de Deus, acerca do propósito pelo qual nós somos criados. Mas às vezes nós estamos esperando que Deus desenhe, que Deus escreva com letras visíveis, que Deus nos explique como vai ser tudo. Você vai começar então a ser líder em treinamento de uma célula, depois de 6 meses você vai ser líder, depois de 1 ano você vai multiplicar a sua célula, e você vai passar por essa aprovação, por aquela aprovação, mas eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Deus pode fazer isso, irmãos, mas Deus não precisa, porque Ele é por nós, meu querido. Deus não precisa porque Ele nos criou por um propósito eterno. Então não é um propósito nosso, é o propósito dEle. É esse propósito que vai se cumprir na sua vida, meu querido. E eu percebo que eu estou sozinho essa noite. Acho que eu vou ter que pregar de novo a importância de dizer amém. Acho que os irmãos esqueceram já da pregação. Mas o obreiro Rafael, ele falou algo interessante no domingo passado. Eu marquei algumas coisas. A palavra do domingo passado falou muito comigo, meu querido. Não sei se falou com você, mas o obreiro Rafael disse algo também. Ele disse assim, é fundamental entendermos que ter um propósito não é garantia de chegar ao destino. Entre o propósito e o destino, existe algo então, que o obreiro Rafael intitulou de resposta pessoal. Quantos de nós somos tardios em darmos uma resposta pessoal ao Espírito Santo de Deus, ao chamado de Deus, às convicções também que temos da parte de Deus dentro de nós? E com isso, o propósito vai passando, o tempo vai passando. Então você, que foi criado por um propósito eterno, você não pode achar que, bom, já que eu fui criado por um propósito eterno, então eu vou esperar esse propósito se cumprir. Não é assim. Você foi chamado para um propósito eterno, mas é a sua resposta pessoal que vai garantir que esse propósito então vai se cumprir quando você chegar no destino. Quantas pessoas, eu imagino, por ouvir falar e por testemunhar muitas vezes a vida de algumas pessoas, eu imagino que elas partiram sem cumprir
esse propósito eterno. Ou seja, partiram fora de propósito. Mas eu penso que, é claro, é um problema, eu imagino, partir fora de propósito. Mas eu penso que o problema maior é vivermos fora de propósito. Vivermos fora da vontade de Deus. Viver fora de propósito, irmãos, é vivermos apenas uma vida mediana. Ou com outro nome, que às vezes a gente não gosta muito de ouvir, uma vida medíocre. Uma vida medíocre, uma vida mediana. Nem sou tão pecador, vou no culto, vou na célula, tenho meu devocional, tenho minha vida de oração, tenho minha vida com Deus. Mas não está no centro da vontade de Deus. Está fora de propósito. Aí eu uso mais uma vez a ilustração do obreiro Rafael. Você vai na concessionária e compra um carro zero, compra um carro novo, aquele carro que você sonhava ter. Mas aí você sai da concessionária e bate o carro, perca total. Não deu tempo nem de fazer o seguro do carro. Eu te pergunto, o carro cumpriu o propósito? Não cumpriu o propósito. Eu vejo muitas vezes quantos cristãos que estão tendo perca total e nem deu tempo de fazer o seguro de vida ainda. A BMW não está cumprindo o propósito. A Ferrari não está cumprindo o propósito. A Mercedes não está cumprindo o propósito. Mas assim como o Fusquinha, a Brasília, que nem tem hoje mais, mas que alguns dias atrás aí era o carro, né? Mas às vezes não está cumprindo o propósito também. Olha que Paulo diz mais em Romanos 12, 1. Romanos 12, do 1 ao 6. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, diga, pela graça que me foi dada. Diga de novo, pela graça que me foi dada. Digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Por quê? Porque assim, como num só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, o mesmo propósito. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Aí Paulo começa então, ali do versículo 7 até o versículo 18, Paulo começa então a mostrar algumas funções que nós temos como membros uns dos outros, membros do corpo de Cristo, membros que foram formados para um propósito eterno. Assim como no corpo natural, irmãos. Já parou para se fazer uma leitura do seu corpo? Como cada membro tem uma função? É incrível isso. Cada membro tem a sua função. Eu estava meditando nisso, comecei a olhar, comecei a pensar comigo, que membro do meu corpo que eu poderia, falar, não, esse membro aqui não tem função nenhuma, não tem serventia nenhuma. Aí comecei a parar, cabelo é bom, ajuda, é importante, tem o seu propósito. E comecei a pensar, analisar. Falei, rapaz, não tem como tirar nada. Não tem como. Mas Paulo diz que nós também somos esse membro importante.
Você é um membro importante, meu querido. Você tem uma função importante. Você tem um propósito importante. Até mesmo para que o corpo cumpra um propósito, a igreja precisa de você. A igreja precisa da sua oração, meu querido. Não ache que a sua oração, sabe, não tem importância. A sua oração tem importância. A sua vida tem importância. A sua família é importante. É importante. Nós orarmos de manhã aqui tem um propósito, irmãos. Aí quando você começa a compreender essas coisas, você devolver um dízimo tem um propósito. O você aprender a ofertar, a ser ofertante, tem um propósito. Esse primeiro domingo do mês que nós levantamos uma oferta de alimento, irmãos, isso tem um propósito. Não lide com as coisas meramente como algo natural. Nós precisamos lidar com as coisas como tudo sendo espiritual. Não pense você que a oferta que nós então levantamos para entregar para o pastor Joel, para ajudar agora na cirurgia da pastora Gabriela, não tem propósito. Irmãos, tem. Deus sonda o nosso coração. Deus, você já me ouviu falar isso muitas vezes. Eu lido com todas as coisas como sendo oportunidades da parte de Deus para a minha vida. Mas Deus lida com essas coisas, com isso também, como oportunidades para sondar o teu coração, para ver aonde teu coração está. Deus permite você passar por algumas provações para saber o que está no seu coração, porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Mas é na hora da adversidade, é na hora do problema, é na hora que você olha e você tem aquela impressão de que Deus te abandonou, de que o mundo e tudo e todos estão contra você. É nessa hora que Deus vai sondar o que vai sair do seu coração, através daquilo que você vai falar. Se você vai glorificar, se você vai exaltar, se você vai falar: Senhor, eu não compreendo, não estou entendendo, mas Senhor, me ajuda a entender o propósito de uma desgraça dessa, me ajuda a compreender o propósito de uma tragédia dessa, Deus. Senhor, eu confesso que eu não estou dando conta, eu não estou conseguindo, mas me ajuda. São essas respostas pessoais que vão determinar se nós vamos atingir o alvo ou não, se o propósito vai se cumprir ou não. E é interessante que eu percebo que todos nós, até o Gustavo, que nós oramos por ele agora, consagrando ele ao Senhor, todos nós temos a tendência de nos preocuparmos com muitas coisas. Nos preocupamos com a classe social, nos preocupamos com o que vamos comer, com o que vamos vestir, aonde vamos morar, nos preocupamos com o nível de estudo que vamos ter, com o que vamos ser quando crescermos, qual o trabalho que nós vamos ter, a faculdade que nós vamos fazer. E é interessante que muitas pessoas fazem tantos cursinhos, estudam tanto para alcançarem às vezes uma realização pessoal. Não tem nada de pecaminoso disso, irmão. Não tem nada de errado você estudar, não tem nada de errado de você trabalhar, não tem nada de errado de você, sabe, se preocupar com a sua família, com a sua casa, com os seus negócios. Não tem nada de errado nisso. Mas às vezes, essas preocupações com tantas coisas, somos zelosos às vezes, realmente cuidamos. Mas é interessante como tem muitas pessoas que elas se frustram com o resultado. Chegaram no final, concluíram a faculdade, mas aí de repente ela deduz que não era aquilo que ela queria. Se frustrou, se envolveu ali anos, dias, um tempo da vida, estudando, trabalhando. Eu vou trabalhar para conquistar tal coisa. E quando ele trabalha ali 8, 10, 12 anos e conquista aquilo, ele chega na conclusão que aquilo não era tão importante. É interessante como as pessoas levam anos, às vezes, para descobrirem que então não era bem aquilo que elas queriam.
passaram por uma infinidade de preocupações, de problemas, de circunstâncias, de frustrações. Mas às vezes nos esquecemos do mais importante. Por que fomos criados? Qual o propósito de Deus para a minha vida? Quais os planos, quais os projetos de Deus para a minha vida? Percebemos que muitos, isso para eles não importa, porque eles têm realizações pessoais para realizarem. E por equívocos, enganos, ainda acham que aquilo, e unicamente aquilo é o propósito de Deus para a vida dele. Vivem por aquilo, crendo que aquilo é o propósito de Deus. Morrem crendo que aquilo é o propósito de Deus. Não aplicam o Romano 12:2. Não há uma renovação da mente através daquilo que é a verdade. Não há uma renovação da mente através daquilo que pode então revelar o propósito, os planos, os projetos de Deus para a nossa vida. Provérbios capítulo 16, versículo 9. Provérbios 16, 9, a Bíblia diz: coração do homem traça, planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. 1 Coríntios 2, 14 e 15. 1 Coríntios 2, 14 e 15. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. O problema é que às vezes, por mais que já ouvimos isso, por mais que talvez você já tenha lido isso na palavra de Deus, que nós não somos desse mundo, diz a Bíblia. Jesus diz que nós não somos desse mundo. Jesus diz que nós somos seres espirituais. Mas, às vezes, por mais que até saibamos disso, mas vivemos como seres naturais. E como vivemos como homens simplesmente naturais, não discernimos as coisas do Espírito, como disse Paulo, porque elas se discernem espiritualmente. E aí, se eu não discerno algo que é da parte do Espírito para a minha vida, da parte de Deus, dificilmente eu vou cumprir o propósito pelo qual o Senhor me criou, pelo qual eu fui estabelecido. Por quê? Porque vai faltar uma resposta pessoal minha. Eu não soube discernir. E às vezes não é porque eu não soube mesmo, é porque eu não quis. Eu não quis buscar, eu não quis meditar, eu não quis me envolver. Afinal de contas, eu tenho tantas coisas para me envolver, trabalho tanto, faço tanto já. Como que eu vou discernir? Como que eu ainda vou gastar uma parte do tempo da minha vida ainda lendo, meditando, buscando? É muito difícil isso, porque falta discernimento. O homem espiritual, ele discerne que é fácil. O homem espiritual, ele discerne que é possível. O homem espiritual, ele não se preocupa só com as coisas naturais, mas também ele se preocupa com as coisas do alto, com as coisas do Pai. Há uma preocupação natural, porque ainda vivemos nesse mundo. Mas quem é espiritual, ele sabe que isso aqui é passageiro, um dia vai acabar, um dia vai ser testado pelo fogo. E naquele dia, como que vai ser? Será que o que estamos fazendo até aqui, quando o fogo vier testar, será que vai ser destruído como palha, feno e madeira? Ou será que no meio disso, quando o fogo passar, vão existir ali algumas pedras preciosas, ouro, prata, bronze? Nós precisamos entender, irmãos, assim como no nosso natural, então, na nossa vida natural, nós precisamos às vezes de ajuda,
para descobrirmos naturalmente quais as nossas preferências. Então, qual a faculdade que eu vou fazer? Esse trabalho, será que eu me encaixo, eu me adapto nele ou não? Acerca do casamento, eu fico olhando para os jovens e falando para os jovens. Tem jovem que está faltando discernir que o casamento não é algo natural, o casamento é algo espiritual. Há um propósito por trás do casamento. Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Aí às vezes o irmão fica escolhendo ali qual que é o propósito, irmãos, deixa eu falar um negócio para você, que eu penso que todos os casais podem falar. Irmãos, mulher é tudo igual. Às vezes umas com algumas coisas peculiares, um pouco mais diferentes de outras. Mas as reclamações, eu atendo aqui casais, aí eu ouço o homem reclamar. Aí eu falo, rapaz, é pouca coisa diferente lá de casa. Ele não está entendendo nada. Será que ele acha que ele é ímpar? É tudo par, não tem ímpar. Não é único. Aí eu vejo irmãs, pedir conselho para minha esposa, eu participo às vezes, algumas vezes das conversas, eu fico ouvindo e falo, não é diferente lá de casa também. São mais ou menos as mesmas reclamações que a minha esposa faz comigo. Então, irmãos, presta atenção, mulher é igual. O propósito vai se cumprir. Ô irmão, o homem é igual. Às vezes uns vêm mais, né? Uns vêm com airbag embutido, outros não. Presta atenção. Olha para cá, varão. O dia que você achar a princesa encantada, você vai descobrir que em algum momento ela vai desencantar. Em algum momento você vai precisar olhar para ela e falar, eu amo ela, eu amo ela, eu amo ela, eu amo ela, eu amo ela. Porque o seu sentimento não vai ser esse. Você vai perceber, vai ter muitos dias que você vai ter que decidir continuar casado, decidir não falar de divórcio, decidir amar, perdoar. E assim as irmãs. Meu cunhado de São Paulo, ele está aí, minha esposa não veio porque ele não quis vir no culto. A irmão dela, né, ela ficou fazendo sala para ele. Mas eu conversava com ele ontem, falava, poxa Luiz, ele vai fazer 55 anos de idade esse ano. E eu falei, pô Luiz, então quando você casou, você tinha 40 anos, porque eu fiz 15 anos de casado. Ele falou, é. Eu falei, eu tinha 23. E acho que casei tarde ainda. Se eu soubesse que a vida de casado fosse tão boa assim, irmãos, eu tinha casado muito antes. Então presta atenção, olha para cá. Não espere o avião cair para você casar, meu querido. Casa logo. Esse ano eu queria fazer pelo menos uns 10 casamentos ainda. Só depende de você. E aí? Então presta atenção. Olha para cá. Não mude de assunto não. Olha para cá. Então assim como nessas coisas naturais, nós precisamos às vezes de ajuda com o Senhor. Ou seja, na nossa vida espiritual, não é diferente. Nós também precisamos de ajuda para descobrirmos então qual o propósito pelo qual o Senhor nos formou. A vida da igreja, os cursos, cursão, CTL, eles nos ajudam a termos um entendimento mais claro, a termos uma clareza acerca desse propósito. Aí é o que eu sempre falo e às vezes sou chato. Desde quando nascemos como igreja, temos oração de manhã. Desde quando nascemos como igreja, temos cursão, CTL e depois então, seminário pastoral. Desde que nascemos como igreja, nascemos como boa semente, igreja em células. Existe o discipulado, consolidação, o falar um na vida do outro, o sermos discípulos uns dos outros, o reconhecermos que Deus coloca sobre nós então autoridades, pessoas que são autoridades representativas da parte de Deus. Mas às vezes eu vejo que entra ano e sai ano, irmãos aí que
Às vezes estão 1 ano na igreja, mas às vezes estão 10 anos na igreja, não fizeram cursão ainda, não fizeram CTL ainda, sabe? Tem dificuldade de vir orar 1 dia na semana. Eu fico olhando, irmãos, eu não falo isso puxar sua orelha de jeito nenhum, sabe? Eu falo isso para o Espírito Santo ajudar você a cumprir o seu propósito. Segunda-feira é o discipulado do Zé Adão que tem que orar. Terça-feira, os jovens. Quarta-feira é o meu discipulado. Quinta-feira, o Robson. Sexta-feira, a rede infantil. Teoricamente é 1 dia na semana. Mas sabe, meu querido, não espere o seu líder ter que implorar para você vir orar de manhã. Vem orar. Ah, mas eu não sou líder. Mas e aí? Isso quer dizer que só líder tem propósito? Só líder ora por propósito? Só discipulador ora por propósito? Só pastor ora por propósito? Você não tem nenhum motivo pessoal seu de oração? Você não tem nenhum motivo de gratidão ao Senhor para você acordar 5:30 da manhã e vir orar aqui das 6 às 7? Ou você acha desnecessário? Ou você acha que tem um despropósito por trás disso? É porque talvez então você não está discernindo as coisas do Espírito. Irmãos, a Bíblia diz que nós somos colocados como cabeça e não como cauda. A Bíblia diz que você é um sacerdote, você é um embaixador de Cristo. A Bíblia diz que nós iríamos emprestar e não tomar emprestado. Mas às vezes eu fico olhando e temos dificuldade de trazer uma oferta de alimento no domingo. A minha leitura, quando eu olho isso, eu falo, rapaz, tem muita gente na igreja precisando de cesta básica. Porque eu não tenho nada para dar. Nem metade de um saco de feijão. Nem um punhado de arroz. Um punhado de açúcar. Nem a borra do café que eu fiz ontem eu pude trazer para ofertar. Você acha que isso não é oferta? Pois é, lá na África, os irmãos ofertavam metade de ratos, metade de calangos. Pastorzinho fervoroso entendeu que todo mundo tem algo para entregar a Deus, começou a desafiar os irmãos. E de repente os irmãos começaram a trazer. Os irmãos matavam o rato para comer. A metade eles comiam no almoço. A outra metade eles traziam de oferta no domingo. É o que eles tinham para ofertar. Você entende, irmão? Que às vezes falta compreendermos que nós somos da realeza. Você é da realeza, meu querido. Você é rico em Cristo Jesus. Por que você não está tomando posse ainda? Deus te chamou como ministro. O que está faltando para você se posicionar como ministro, como um sacerdote dentro do seu lar? Está faltando você ser alguma coisa? Você já é. Você não vai ser, você já é, meu querido. Em Cristo Jesus você já é. É interessante que, eu acho que eu já compartilhei com os irmãos, um pregador batista inglês, Charles Spurgeon. Ele foi chamado à casa de uma senhora de idade, estava enferma, foi lá para orar pela senhora, e orou pela velhinha, e conversando com ela, a velhinha acamada, e de repente ele olhou para a parede dela e viu um quadro bonito, uma moldura bonita, ele conversando com ela, e falou, olha, mas que quadro bonito. Ela falou, pois é, eu trabalhei por quase meio século com uma família nobre inglesa, e ela falou que antes da condessa falecer, uns dias antes, a condessa chamou ela e entregou esse papel para ela. E como ela ficou muito agradecida e impressionada com o papel, um papel muito bonito, e a senhora não sabia ler, ela mandou então fazer uma moldura muito bonita nesse papel e pendurou na sala da casa dela. Spurgeon ouviu aquilo e falou, eu posso dar uma olhada no papel? Ela falou, pode. Spurgeon pegou o papel, ele falou, olha, eu posso levar para esse papel ser analisado? Ela falou, olha, desde que me devolvam o papel, pode levar. Spurgeon levou. Quando ele levou para as autoridades já estavam há anos atrás daquele papel. Porque na verdade aquele papel
era um testamento da condessa para aquela senhora. O testamento falava que a senhora tinha casa, tinha bens, tinha dinheiro aplicado. E ela morando numa casinha velha, de um cômodo só, passando necessidade. Sendo que ela tinha um documento que dava garantia para ela de desfrutar de anos e anos de uma vida abençoada. Eu fico pensando, sabe, irmãos? Quantos de nós, às vezes moramos numa, por assim dizer, uma favelinha, desmoronando, espiritualmente falando, enquanto deixamos às vezes de lado o testamento da palavra de Deus. E às vezes, nem por não sabermos ler, mas às vezes por não queremos saber o que está ali, deixamos de desfrutar de tudo aquilo que é nosso por herança. É teu por herança, meu querido. Presta atenção, não será, é teu. É teu por herança. Basta você ler o testamento e tomar posse daquilo para a tua vida, meu querido. Eu fico pensando que chegar naquele dia diante de Deus e ouvir de Deus que nós passamos a nossa vida inteirinha fora da vontade dEle. Eu percebo que muitos cristãos têm um conceito errado. Muitos cristãos não entendem o propósito pelo qual Jesus veio. Cristãos pensam que, não, pastor, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí muitos cristãos ficam nisso, de que Jesus veio para me dar a vida eterna. Isso é uma parte da verdade, meu querido. A outra parte da verdade é que quando Jesus veio então, e você creu com o coração, confessou com a boca, se tornou filho de Deus, já garantiu então a eternidade. Mas naquele momento, Jesus te coloca na corrida. Você não veio apenas para ser salvo, Jesus não veio apenas para te dar salvação, mas Jesus também veio para que você possa reinar junto com Ele. Jesus veio de graça te dar a salvação, mas pela graça, a salvação agora é para as obras, para você poder receber a recompensa. Eu vejo que muitos cristãos estão satisfeitos só com a primeira parte do testamento, a salvação. Eu estou salvo, vou viver a vida eterna, amém. Mas vai haver um dia que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, para recebermos a recompensa. Aí naquele dia, é quando o Senhor vai falar para você: servo bom e fiel. Servo, você viveu uma vida no centro da minha vontade. Entra para o gozo do teu Senhor. Ou o Senhor vai olhar para você e falar: olha, você não cumpriu o propósito. E porque Deus te ama tanto, Ele vai deixar você passar 1000 anos na disciplina. Aí eu falo para os irmãos: eu não sei o que você entende acerca disso, se não há um propósito por trás disso, mas eu penso que esses 80, 90, talvez 100 anos que nós vivemos aqui, eu penso que é muito melhor permitirmos que o Senhor traga luz logo ao nosso coração, que o Senhor atraia o nosso coração para a sua presença, para a sua palavra, que possamos então morrer a cada dia para nós mesmos, negar o nosso eu, o nosso ego, negarmos a nós mesmos, tomarmos a cruz então, e vivermos no centro da vontade de Deus, para depois passarmos 1000 anos reinando, governando com Cristo, do que vivermos uma vida agora no centro da nossa vontade, sem sabermos realmente se estamos no propósito ou não, para depois vivermos 1000 anos,
sendo tratados por Cristo, disciplinados pelo Senhor. Acredite em mim, o Senhor não nos chamou para isso, meu querido. O Senhor nos chamou para reinarmos em vida e para reinarmos com Ele no milênio. É vontade de Deus para a sua vida, meu querido. Então, é essa vida da igreja, é a célula onde você congrega, é essas coisas, né, da consolidação, do discipulado, né, dos cursos. São essas coisas que vão nos ajudar a ouvirmos melhor a voz de Deus, então. A termos, então, esse entendimento, essa clareza. A sermos melhores pais, assim como sermos melhores filhos. A sermos melhores maridos. As irmãs a serem melhores esposas. A sermos melhores líderes, a sermos melhores discípulos. É isso que vai nos ensinar, é isso que vai trazer luz. É isso que vai nos ajudar então a darmos respostas pessoais, mas que vão nos manter no propósito, para chegarmos no final da corrida e falarmos como Paulo: completei a carreira. Eu fico imaginando, se Jesus voltasse hoje, se eu poderia falar como Paulo: completei a carreira, combati o bom combate, guardei a fé. Será que eu poderia falar isso para o Senhor? Coloca a imagem para mim, por favor. Dr. Russell Shedd, olha o que esse homem escreveu: triunfo não é ausência de batalhas. Muitas vezes os soldados voltavam da batalha sem braço, pernas ou com seus olhos furados, mas voltavam em triunfo. As marcas do ministério ficarão em seus corpos, no coração e na alma. Mas no grande dia do Senhor, o grande general passará em revista às tropas, e estaremos lá, feridos, marcados, mancos, sangrando, mas finalmente estaremos lá. Sabe, eu fico olhando às vezes, irmãos, quantos jovens vivendo fora do propósito, quantos jovens entregando tudo, jovens que ontem eram líderes, hoje não são, jovens que ontem estavam apaixonados por Jesus, hoje já não estão mais, porque no meio do caminho, no meio do percurso, surgiu alguma adversidade, surgiu alguma circunstância, algum confronto, alguma barreira. Quantos casamentos são destruídos por falta de propósito? Num dado percurso da vida, o homem entende que não dá mais, que a mulher não é, porque aí a mulher entende que o homem não é, porque não, e aí não entendem que existe um propósito por trás daquele casamento, e o propósito acaba, e o propósito termina. Nós precisamos responder ao propósito, irmãos. E essa resposta, ou essas respostas, são respostas pessoais. Respostas pessoais. Aonde você está na vontade de Deus? Isso é importante para você? Não é? Você é livre para fazer as suas escolhas. Você é livre. Só lembre que as nossas escolhas determinam as nossas circunstâncias. A minha filha está cansada de ouvir isso. 11 anos, vou falar, ela não está aqui. Vocês não contaram para ela não, viu? Ela fez 11 anos. Aí as irmãs sabem, né? Chega nos 11, 12 anos. Aí começou a menstruar. E aí junto com os hormônios, né? Vem uns monte de porquês. Aí vem aquela sensação de que agora já é independente.
né? Já sabe tudo. Não, pai, eu sei, pai. Eu falo, uau, ela sabe. Aí eu preciso sentar com ela, explicar as coisas para ela. E aí eu percebo que eu estou ficando velho. Daí eu começo a repetir as ilustrações, as historinhas. Ela fala, pai, já sei, pai. Eu falo, filha, você pode escolher botar a mão no fogo. Mas eu não posso escolher não me queimar. Eu falo, pois é, filha, você já sabe decorar isso, mas você ainda não compreendeu isso. Isso ainda não foi luz para você, filha. São essas coisas, irmão, sabe? Nós precisamos ter luz, clareza, entendimento acerca das verdades contidas na palavra de Deus. Você pode viver uma vida do jeito que está vivendo. Está bom, está bem empregado, está conquistando as coisas, tem casa, tem carro, está vivendo bem. A enfermidade nem está tocando tua casa, nem é dizimista, nem está tão envolvido assim com a vida da igreja. Está ali, está bom. Mas acredite em mim, meu querido, quando chegar no final, se for uma vida sem propósito, você vai perceber que não vai ter valido a pena. Mas aí pode ser tarde, que você chegou no final da corrida, mas aí não vai receber o prêmio. Correu, lutou, mas não recebeu o prêmio. Eu sei que muitos estão em busca de um prêmio aqui só. Amém. A concorrência diminui, a vantagem aumenta para aqueles que estão em busca do prêmio. Mas o nosso alvo como igreja, irmãos, é edificarmos uma igreja de... Por isso que às vezes eu sou chato com você. Por isso, sou chato mesmo. Pego no pé, negócio de dízimo, negócio de oferta. Porque o pastor Darlan pede mais, pede para isso, pede, eu peço mesmo. E como eu sempre falei, você nunca vai ouvir eu pedir algo para mim. Se é para os irmãos, se é para a igreja, se é para a obra, eu peço mesmo. Não tem problema com isso, porque eu estou te ensinando a ser um vencedor. Só isso que eu estou fazendo. Te ensinando a você compreender que a sua vida tem um propósito. Que aquilo que Deus coloca em sua mão tem um propósito. Só há vida em meio à morte. O grão de trigo caindo na terra, e se não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muitos. E aí, você quer continuar vivão aí? Dentro do centro da sua vontade? Dentro do centro do seu querer? Fazendo aquilo que você acha que é o correto? Ou você quer morrer e ir para o centro da vontade de Deus? Você que escolhe. As 300 igrejas estão aí até 2030. Sei que muitos vão ser enviados. Cadê o Miquitinha? Posso compartilhar aquilo ou não? O Miquitinha me procurou. Cheguei de Goiânia, ele, pastor, eu preciso falar com você. Eu falei, então fala, irmão. Eu falei, pastor, eu estou orando. Temos o trabalho lá em Nova Nazaré, assim como temos o trabalho com o obreiro Rafael e a obreira Wanda em Barra do Garças. E talvez você não saiba, ache que não tem propósito, mas as suas ofertas missionárias estão sendo usadas para mantermos as viagens, então, né, dos irmãos. Uma semana sim, uma semana não. O Rafinha junto com a Wanda vão na sexta e voltam no domingo, né? O Miquitinha, ele vai, ministra a célula, vai, consolida os irmãos. E o Miquitinha falou, pastor, não sei, falei para o Zé Adão orar junto comigo, eu estou orando com a minha família, pastor, mas eu estou sentindo a parte de Deus que é tempo de eu me mudar para Nova Nazaré. Ele falou, não sei se eu vou ser o pastor de lá. Ele falou, talvez nem seja o pastor de lá, mas eu quero estar lá com aquele povo, pastor. Eu quero estar junto, eu quero estar lá vendo o negócio acontecer. Eu falei, uau. Aí falei, e quem que quer ir para a Barra, será? Porque a hora que começar a surgir igrejas aí, né, em Londres, né, lá em Dubai, os Emirados Árabes, né, aí vai ter um monte de irmão, pastor, meu chamado é lá. Amém, glória a Deus, se o seu chamado for lá. Buenos Aires, mas vamos para cá. Mas até lá, meu querido, Deus vai fazer nós conquistarmos aqui os arredores,
né? Tem Ribeirão Cascalheira, tem Confresa, tem Matinha, tem para cá Campinápolis, tem Campinápolis, tem aí os arredores, Barra, e vai indo. Eu só tenho certeza de uma coisa, meu querido, olha para cá. As 300 igrejas estão no coração de Deus. Você liderar uma célula está no coração de Deus, meu querido. Você responder ao chamado está no coração de Deus. Você se tornar um dizimista fiel está no coração de Deus. Você se tornar um ofertante fiel está no coração de Deus. É verdade. Você todo domingo trazer a sua oferta de alimento está no coração de Deus. Você precisa simplesmente responder ao chamado do Senhor. Não espere o avião cair para você responder o chamado. Vamos orar? Fique de pé no seu lugar, meu querido. Comecei o culto com uma frase, vou terminar o culto com outra frase. Presta atenção. Nessa vida, tudo é relativo. Você nasce sem pedir e morre sem querer. Então, aproveite o intervalo. Você entendeu? Você nasceu sem pedir, mas nasceu. Vai morrer sem querer. Porque se eu perguntar aqui, quem quer morrer? Ninguém vai levantar a mão. Mas então, irmão, existe um intervalo do seu nascimento até a sua partida. Aproveite este intervalo para você cumprir o propósito. Amém? Vamos orar ao Senhor. Meu querido, essa noite não vou fazer apelo nenhum. Só vou te pedir para você fazer uma oração, para você ser sincero essa noite com o Senhor, para você permitir essa noite o Espírito Santo de Deus sondar o seu coração. Ele vai falar com você, mas para que você dê uma resposta justa ao Senhor essa noite. Você vai pedir para Ele: Senhor, eu estou no centro da Tua vontade. Essa vai ser a sua oração essa noite. É isso que você vai perguntar para o Senhor essa noite. Talvez você tenha que perguntar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não sei. Mas que você possa falar ao Senhor essa noite, ter essa ousadia de pedir para Ele: Senhor, eu estou no centro da Tua vontade, eu estou no centro da minha. Senhor, eu estou dando respostas ao propósito. Eu estou respondendo, Senhor, ao propósito pelo qual o Senhor me criou. Qual que é o propósito, Senhor? Essa é a minha oração essa noite, Pai. Fale com os meus irmãos essa noite, Senhor. Espírito Santo de Deus, eu sei que tem pessoas que têm estado em conflito, tem pessoas que têm se sentido perdidas, tem pessoas que têm perdido a esperança, Senhor. Tem pessoas que estão cercadas pelo medo, pela angústia, pela ansiedade, por preocupações que são lícitas, mas são preocupações, circunstâncias que têm mantido elas fora do centro da Tua vontade. Senhor, atrai os meus irmãos para o centro da Tua vontade essa noite. Atrai os meus irmãos essa noite, Pai, para o centro do Teu querer, Senhor. Ó Deus, que os Teus caminhos sejam os caminhos dos meus irmãos, que os Teus pensamentos sejam os pensamentos dos meus irmãos. Senhor, que os Teus projetos, os Teus planos, os Teus sonhos sejam os projetos, sejam os planos, sejam os sonhos dos meus irmãos. Tem pessoas aqui achando que já estão velhas demais para cumprirem o propósito, assim como tem pessoas que
estão se achando jovens demais, que tem muito tempo ainda para cumprir o propósito. Espírito Santo de Deus, traz revelação, ó Deus, sobre a vida dos meus irmãos. Espírito de sabedoria, espírito de entendimento, espírito de conhecimento, revela ao coração dos meus irmãos essa noite, Espírito Santo de Deus, o teu propósito. Todos aqui nasceram debaixo do propósito eterno, Senhor. Fala com os meus irmãos essa noite, Espírito Santo. Qual que é o propósito? Fala, Espírito Santo, fala. Fala, Senhor. Revela o teu querer. Revela, Espírito Santo de Deus. Restaura essa noite propósitos que estavam perdidos, propósitos que estavam desviados, propósitos que estavam, ó Deus, jogados no fundo do poço. Restaura essa noite, Senhor. Restaura o coração dos meus irmãos. Renova a fé deles, ó Pai. Atrai-os para o Senhor, Pai. Atrai-os, Espírito Santo de Deus. Nós queremos, como igreja, Pai, viver no centro do teu querer. Queremos, ó Deus, como líderes de célula, queremos viver no centro do teu querer. Ó Deus, como obreiros, como discipuladores, como pastores, como membros, como ministros, como sacerdotes, queremos viver no centro do teu querer, Pai. Ali onde estamos, ó Deus, que o teu querer se cumpra, que o teu propósito se cumpra, Senhor. Ó Deus, ajuda os meus irmãos a entenderem que tudo é espiritual. Ajuda os meus irmãos a compreenderem que por trás de tudo existe um propósito. Por trás da onde você está colocado hoje, foi colocado hoje, meu querido, existe um propósito. Seu casamento é um propósito divino. Seus filhos são um propósito divino. O seu emprego é um propósito divino. O seu trabalho, ali onde você está, as coisas que têm surgido são oportunidades da parte de Deus para a sua vida. Basta você dar ao Senhor respostas pessoais. Decida essa noite. Decida responder ao propósito essa noite, meu querido. Tome uma decisão no seu coração. Mesmo talvez sem entender ainda. Talvez você esteja falando, mas eu não tenho clareza ainda do propósito. Eu não sei muito bem ainda o propósito. Mas decida. Diga para o Senhor: Senhor, eu decido responder ao propósito hoje, Senhor. Eu decido envolver a minha vida, ó Deus, no centro da tua vontade. Eu decido essa noite, Senhor. Eu decido viver a minha vida, ó Deus, motivada por um propósito eterno. É uma decisão sua, meu querido. É uma resposta sua. No deserto, como a flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha
fogo, a flecha que